Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e nessa sequência de vídeos onde estou falando sobre funções, vamos ver agora sobre função composta. Primeiro, antes de tudo, vamos considerar a seguinte função. A função f de a para b, do conjunto a para o conjunto b, tal que y é igual a x ao quadrado. Vejam que o domínio aqui é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e aí nós temos, substituindo pelos valores do domínio, 0 ao quadrado dá 0, 0 vai para 0, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1 também, e 2 ao quadrado dá 4. Então, esses são os pares ordenados, 0, 0, menos 1, 1, 2 e 4. Agora, pegando aqui o contradomínio, considerando o contradomínio B, vejam que aqui é a função f. Vamos considerar agora a função g de b para c, tal que y é igual a 2x mais 1. Substituindo aqui onde era o contradomínio da função f, tornando-se o domínio da função g, 0 vai para 1, 1 vai para 3, 2 vai para 5, só substituindo aqui. 2 vezes 0, 0 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Então, temos essas duas funções. Agora, vamos considerar uma função, nós vamos chamar de h, que vai de a diretamente para c. Tal que, vamos ver, 0 vai para 1, 0 vai para 1, menos 1 vai para 3, 1 vai para 3 e 2 vai para 9. Vejam que o domínio da função h é o conjunto A. E o contradomínio aqui é o conjunto C. E agora vamos considerar a seguinte relação. Vamos considerar que a função f aqui ela está contida em G. Vejam que o domínio da função f é o domínio da função h. E o contradomínio aqui da função g, ele é o contradomínio da função h. Então, vejam que a função de a para c aqui é a mesma função que vai de a para b e de b para c. Portanto, vamos considerar que a função f está contida em G e vamos montar uma lei de relação. Temos que a função g ela está em y igual a 2x mais 1. E então, onde houver o domínio, como o domínio da função f aqui é o domínio da função a, então vamos substituir os valores de f, qualquer que seja a sua relação, na função g. Ou seja, onde houver x aqui, nós vamos substituir pela função f. Então, isso aqui será igual a 2 vezes x. No lugar de x, vamos botar x ao quadrado, que é a função f, mais 1. E então, temos a nossa relação aqui. Y é igual a 2x ao quadrado mais 1. Essa é a relação da função h. Vamos verificar. Como a função é de a para c em h, então 0 ao quadrado dá 0, sobra 1. De 0 foi para 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. De menos 1 para 3. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. De 1 para 3. E 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. De 2 para 9. Então, vemos que o domínio da função f e o contradomínio da função g, eles são o domínio e o contradomínio, respectivamente, da função h. E essa função h aqui, h,
ela será chamada de função composta g de f de x. Por que g de f de x? Porque nós pegamos a função f, ou seja, o domínio da função g, domínio dele, é a função f. Já que pegamos a função f, é como se pegássemos a função f e encaixássemos na função g. Então, é chamado de g de f de x igual a 2x² mais 1. E essa é a função h. Então, função composta é toda função onde pegamos uma função, temos duas funções e uma será encaixada na outra, encaixada no modo de falar. O domínio da primeira função será o domínio da função composta e o contradomínio da segunda função será o contradomínio da função composta. E aí nós utilizamos essa simbologia g de f de x, mas também podemos usar essa simbologia g bolinha f, ou GOF, como algumas pessoas costumam chamar aqui no Brasil. Nós poderíamos ter também a função, vou mostrar aqui que ela é diferente, se tomássemos a função f(og), ou seja, a função FOG é a função f de g de x. Na função f de g de x, a situação inverte. Nós temos que, nesse caso aqui, isso aqui é igual a f de g de x, e, portanto, o domínio da função f, o domínio aqui dessa função f, é a função g. Nesse caso, nós vamos encaixar a função g na função f. Vejamos. F de g de x é igual. Então, pegamos a função f, que é x², e encaixamos a função g. Onde tiver x, que é o domínio, nós colocamos a função g. Ficando, então, como aqui é x², vai ficar 2x mais 1. Vejam que aqui é a função g ao quadrado. Ou seja, aqui nós temos essa função, que, como sabemos, é diferente dessa. Já que aqui vai dar 4x² mais 4x mais 1. Então, a função FOG, que é diferente da função GOF, que é 2x² mais 1. Agora vamos ver alguns exemplos. Vejamos esse exemplo. Sejam as funções reais f e g definidas por f de x igual a x² mais 4x menos 5 e g de x igual a 2x menos 3. Na letra A, ele pede para obter as leis que definem FOG e GOF, ou seja, f de g de x e g de f de x. Bom, vejamos. F de g de x, FOG, é a função g, a função f, em que o domínio da função f, onde tem x, é a função g. Então, pegamos ela e no lugar de x vamos colocar a função g. Temos x², ou seja, 2x menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 2x menos 3, menos 5. Agora é só resolver isso aqui. Quadrado do primeiro, 4x², menos 2 vezes 2x vezes 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12x, mais quadrado do segundo, 9. Multiplicação aqui, 8x, menos 12, menos 5. Então, f de g de x é igual a 4x², menos 12x mais 8x, menos 12 mais 8, menos 4. Menos 4x, 9, menos 12 menos 5,
menos 17. 9 menos 17, menos 8. Então, temos aqui a nossa função f de g de x. Agora, vamos determinar g de f de x, golf. Então, g de f de x é igual. Então, ela é a função g, em que o domínio da função g é a função f. Vamos encaixar a função f na função g. Então, teremos 2x, ou seja, 2 vezes x ao quadrado mais 4x menos 5, menos 3. Resolvendo aqui, distributiva, GOF é igual a 2x ao quadrado mais 8x menos 10 menos 3. E, portanto, g de f de x é igual a 2x ao quadrado mais 8x menos 13. Aqui temos a nossa função composta GOF. Na letra B, ele pede para calcular FOG de 2 e GOF de 2. Então, FOG é essa daqui, basta pegar ela e substituir x por 2. E GOF é essa daqui, basta pegar ela e substituir g por 2. Vamos então pegar FOG de 2 é igual a 4x ao quadrado, ou seja, 4 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, menos 8. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4 dá 16, vamos colocar aqui 16, menos 4 vezes 2 dá 8, menos 8. 16 menos 8 dá menos 16, então isso aqui é igual a zero. Essa é a nossa resposta. FOG de 2 é zero. Ou seja, 2 é uma raiz dessa função. Agora vamos fazer GOF de 2. Então, é pegar ela, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2, menos 13. 2 ao quadrado aqui dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, menos 13. 8 mais 16 dá 24. 24 menos 13 dá 11. Então, aqui, GOF de 2 é 11. E agora, na letra C, para determinar os valores do domínio da função FOG, que produz a imagem 16. Vamos pegar a função FOG, que é essa. 4x ao quadrado menos 4x menos 8. E ele quer os valores de domínio, ou seja, os valores de x que produzem imagem 16. Que sejam iguais a 16. Faz com que a função aqui seja igual a 16. Vamos resolver isso aqui. 4x ao quadrado menos 4x menos 8 menos 16 menos 24 igual a zero. Resolvendo isso aqui, vamos dividir tudo por 4. Fica x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Resolvendo isso aqui, agora nós temos então a soma. Vamos fazer por soma e produto. A soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre 1 dá 1. A soma dá 1. E o produto x1 vezes x2 dá 6 sobre a. Menos 6 sobre 1, menos 6. Se a soma dá 1 e o produto dá 6, fica fácil perceber que x1 é menos 2 e x2 é 3. x1 menos 2 e x2 igual a 3, porque menos 2 mais 3 dá 1 e menos 2 vezes 3 dá menos 6. Temos a nossa resposta. Vamos ver outro exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos
Sejam as funções definidas por f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Determine os domínios das funções FOG e GOF. Ou seja, vamos determinar o domínio da função f de g de x e da função g de f de x. F de g de x, FOG, ela é a função f, e dentro da função f nós colocamos a função g. É a raiz quadrada de x. Então, no lugar de x, será g de x. Bom, isso significa que aqui a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 4. E como ele só quer apenas o domínio, então para que o domínio aqui seja uma função real, é preciso que esse valor dentro da raiz, como nós já sabemos, x ao quadrado menos 3x menos 4, seja maior ou igual a zero. Vamos então fazer o estudo do sinal aqui e determinar o domínio. X ao quadrado menos 3x menos 4 igualando a zero, determinando as raízes. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Delta é 9, menos com menos aqui dá mais, 9 mais 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, delta é 25. Vamos determinar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos b, b é menos 3, menos 3, mais ou menos a raiz de delta que nós encontramos, que é 25, sobre 2 vezes a, que é 1. x1 é igual a menos 3, que dá 3, mais raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. 3 mais 5 dá 8, 8 sobre 2 é 4. x2, 3 menos 5 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Pronto. Aqui, fazendo um esboço a grosso modo aqui, temos que a é maior que zero. E como tem duas raízes, parábola voltada para cima, aqui menos 1, aqui 4, positivo, positivo e aqui negativo. Como os valores maiores ou iguais a zero, portanto, domínio de Fogg é igual a x pertencente a R, tal que x seja menor que menos 1, valores positivos, antes de menos 1 e depois de 4. Então, x menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 4. Agora vamos determinar o valor de GOF. GOF, ele é a função g, e no lugar da função g nós vamos colocar a função f de x, ou seja, no lugar de x ao quadrado vamos ter raiz de x ao quadrado menos 3 vezes raiz de x menos 4. Aqui nós sabemos que é o módulo de x, ou seja, dá o próprio x. X menos 3 vezes raiz de x, 3 raiz de x, menos 4. Então, para determinar o domínio dessa função aqui é bem simples. Nós vemos que a única restrição está aqui. Qual é essa restrição? Que nesse caso aqui x tem que ser maior ou igual a zero. Então, esse já é o nosso domínio. O domínio, então, seria R mais, ou seja, os números reais positivos. Vamos ver mais um exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós temos, sejam as funções reais f de x igual a 3x menos 5 e FOG, ou seja, f de g de x igual a x ao quadrado menos 3, ele pede para determinar a lei da função g. Vejamos, f de g de x
Fog aqui no caso, que é igual a f de g de x, ele nos diz que é igual a x ao quadrado menos 3. E nós sabemos que f de x é igual a 3x menos 5. Se f de x é igual a 3x menos 5, isso significa que nós vamos encaixar a função g de x, onde tem x, que é o domínio da função f. Ou seja, 3 vezes g de x menos 5. Obviamente, isso aqui é a função f de g de x. 3 vezes g de x menos 5. E nós sabemos que ela vale x ao quadrado menos 3. Ou seja, 3 vezes g de x menos 5, que é f de g de x, é igual a x ao quadrado menos 3. Resolvendo isso aqui, então g de x é igual a g de x. Aqui vamos pegar o 5 e passar para o segundo membro. 3 vezes g de x, x ao quadrado menos 3 mais 5. E agora pegamos o 3 passando para cá. Então, g de x ao quadrado menos 3 mais 5 dá 2. Ou seja, x ao quadrado mais 2 sobre 3. Temos aí nossa resposta. G de x é igual a x ao quadrado mais 2 sobre 3. Nesse quarto e último exemplo, nós temos aqui: sejam as funções reais g de x igual a 3x menos 2 e FOG de x, 9x ao quadrado menos 3x mais 1, queremos determinar a lei da função f. Ok, vejam que nós temos f de g de x aqui. F de g de x, que ele nos diz que é igual a 9x ao quadrado menos 3x mais 1. O que isso significa? Significa aqui que no lugar de x da função f que nós não sabemos, nós vamos encaixar a função g. Então, vamos começar fazendo da seguinte forma. Pegando aqui a função g, g de x igual a 3x menos 2. Isolando o x aqui, 3x é igual a g de x. 3x é igual a g de x, menos 2 vira mais 2. Então, x é igual a g de x mais 2 sobre 3. Ou seja, no lugar de x, haverá g de x mais 2 sobre 3. Como nós queremos determinar a lei da função f, e nós sabemos que a função g está relacionada a x dessa forma, ao mesmo tempo nós sabemos que f de g de x é igual a 9x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, no lugar de x, aqui nós temos x. Quem é x? É isso aqui, já que essa função aqui já é a composta. Ou seja, nós já colocamos uma função na outra. Então, vamos reescrever f de g de x é igual a 9 vezes, e no lugar de x nós colocamos essa expressão, g de x mais 2, g de x mais 2 sobre 3 ao quadrado menos 3 vezes g de x mais 2 sobre 3 mais 1. F de g de x é igual a 9 vezes. Resolvendo isso aqui, o numerador vai ao quadrado e o denominador também. Teremos g de x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 vezes g de x,
mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado dá 9. Menos, aqui esse 3 pode cancelar com esse 3. E esse 9 aqui também pode cancelar com esse 9. Menos g de x mais 1. E para finalizar aqui, f de g de x é igual a g de x ao quadrado mais 4 vezes g de x mais 4 menos g de x, aqui vamos subtrair, menos 2 mais 1. Resolvendo isso aqui, f de g de x é igual a g de x ao quadrado, 4g de x menos g de x dá 3g de x. 4 mais 1 dá 5, 5 menos 2 dá 3. Pronto. f de g de x é igual a g de x ao quadrado mais 3 vezes g de x mais 3. Então, como ele quer a função f, veja que aqui é f de g de x, o que significa que no lugar da função x do domínio, onde tem x, nós estamos colocando g de x. Portanto, se aqui já tem g de x, quer dizer que já foi substituído. Então, na função original f é x ao quadrado mais 3x mais 3, que é o que queríamos descobrir, que é a função f. Espero que tenham compreendido todo o assunto de função composta. No próximo vídeo nós iremos falar sobre função inversa.